Fala, seus galácticos, e aí, tudo bem com vocês? Amanhã o Real Madrid recebe o Villarreal pela oitava rodada da La Liga, Campeonato Espanhol, às 4 horas da tarde. Então vamos lá para as prováveis escalações e tudo mais. Bom, amanhã é a oitava rodada da La Liga. O Real Madrid enfrenta o Villarreal às 4 horas, tá? Nesse sábado, então não perca amanhã. Os canais que vão estar podendo assistir aí Disney+, e ESPN. E o que a gente se sabe aqui? Bom, o Real Madrid está em segundo lugar, perdeu a liderança nessa última rodada, perdeu para o Atlético de Madrid, então não venceu seu jogo, foi a primeira derrota do Real, uma derrota vexatória. E o Barcelona fez seu papel de casa e venceu, então o Barcelona agora está com um ponto na frente do Real Madrid. E a gente precisa lutar aí para correr atrás desse resultado, porque um, dois pontos lá na frente faz diferença, né? Ainda mais contra o time do Barcelona, que está muito bem ajustado, acertado aí. E a gente não pode ficar despreocupado, né? Porque se o Barcelona abrir alguns pontos, a gente tem confronto direto ainda. O primeiro jogo é na casa da gente, depois o segundo jogo é lá no Camp Nou. Então a gente tem que fazer o nosso para poder vencer essa La Liga, que o Real Madrid precisa muito vencer essa La Liga, né? A gente está precisando muito reconquistar o Campeonato Espanhol. E quais são os primeiros jogadores aí que estão disponíveis de volta para o Real Madrid? Bom, aqui, como diz o Marca, o Militão já volta, tá? Então, ainda bem, já é um bom sinal para a gente. E a provável escalação, acredito que não dê para ver por aqui, mas eu acho que o Real Madrid vai vir num 4-2-3-1, que é o que o Real Madrid e o Xabi tem usado bastante, né? Provável escalação com o Courtois no gol. O Carreiras na esquerda. Não acho que ele vai usar o Fran Garcia. O Hausen, o Militão. O Asensio, acredito que vem aqui na lateral direita. Porque ele não usou o Asensio, o Valverde, nesse último jogo na Liga dos Campeões. Então acredito que o Valverde vá aqui no meio fazer dupla de volante com o Tchouaméni. Deixa eu ver aqui. É mais fácil eu voltar e pegar daqui. Bom, peguei a informação aqui do último jogo da La Liga, que foi contra o Atlético de Madrid, fica mais fácil. Então, o Carreiras aqui na lateral esquerda, o Hausen fazendo dupla de zaga com o Militão. Acredito que ele vai jogar o Raul Asensio na lateral direita, né? O Valverde e o Tchouaméni fazendo a volância aqui. O Mastantuano na ponta direita, Arda Güler no meio, Vini na esquerda e Mbappé um pouco mais à frente. Eu não acredito que, que o Mastantuano seja um jogador para ser titular do Real Madrid a esse ponto, tá? Eu não vejo futebol nele ainda, não marca bem, também não é tão criativo assim na frente, né? Tudo bem, é um jogador novo tal, mas eu acredito que para ser titular do Real Madrid é muita coisa ainda. Acho que o Xavi precisa rever isso. Eu acredito que ele tenha que encaixar de alguma maneira o nosso meia mesmo, que é o Bellingham, né? O Bellingham, eu acredito que ele tenha que estar jogando, porque o Bellingham, ele tem futebol para ser titular. Eu não sei que o Xabi vai enfrentar. Eu sei que não dá para tirar o Arda Güler, que vem jogando muito bem, mas ele tem que tentar encaixar o Bellingham de alguma maneira nesse time, porque o Bellingham, na minha opinião, ele marca muito bem e chega muito bem na frente. E eu não sei o que ele vai fazer. Mas talvez ele venha com essa formação que eu disse para vocês. O que eu espero desse jogo? Eu espero bastante intensidade, eu espero o Real Madrid marcando em cima, eu espero que o Xabi Alonso tenha evoluído, né, na questão de como projetar o que ele quer passar para os jogadores. Como eu já venho falando de alguns jogos, o Real Madrid ele precisa marcar com todo mundo, né, os jogadores de frente aqui, Mbappé, Vinícius Júnior, principalmente o Mbappé e o Vinícius Júnior, eles têm que marcar mais, né? Ainda mais quando for um time maior ainda, um time gigante, um time grande, né? Mas contra o Vila Real também a gente não pode perder ponto nesse campeonato. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero aí. Vamos ver a mudança do Xabi Alonso, se ele vai surpreender na escalação e como o clube vai, como o time vai se comportar aí. É isso, pessoal. Até amanhã.
no pós-jogo, que eu faço um pós-jogo amanhã também, e Hala Madrid.